Oi pessoal, tudo bem? Eu resolvi fazer essa mini aula aqui para poder tentar mostrar com um pouco mais de detalhes para aqueles que tiverem interesse em relação a como que funciona o sistema de contagem de carboidratos que a gente orienta um paciente com diabetes, principalmente o diabetes tipo 1, né, que maneja basicamente insulina, para que ele consiga ter mais flexibilidade aí no seu manejo de insulina e fazendo direitinho, muitas vezes até melhorar o controle, né? Então, o que a gente tem que ter de pré-requisito para que esse paciente consiga fazer uma boa contagem de carboidratos? Além de saber orientar bem, fazer cálculos, a gente vai ter que passar para ele algumas informações. Dentre essas informações, a gente vai ter que ter o fator de sensibilidade. O que é esse fator de sensibilidade? É o quanto de que uma unidade de insulina vai diminuir em miligramas por decilitro de glicemia, tá? Esse cálculo aí, para a gente ter uma noção inicial, como é que a gente pode fazer? A gente pode pegar a dose total diária de insulina e fazer uma regrinha básica. Vamos dizer, por exemplo, que esse paciente ele tenha uma dose total diária de insulina ali de mais ou menos 50 unidades, né? Vamos dizer aqui 50 unidades de exemplo. Então a gente vai fazer uma regra que a gente chama de regra dos 1500. Essa regra a gente usa basicamente para insulina regular, a gente pode usar para insulina ultra rápida também. Na ultra rápida a gente pode fazer uma regra que é dos 1800, mas vamos aprender essa aqui de 1500. Então a gente pega esses 1500 e divide por 50, né? Então a gente vai ter aqui um resultado de 30. O que esse 30 quer dizer? Que uma unidade de insulina ela vai conseguir abaixar 30 miligramas por decilitro de glicemia. Eu vou usar esse fator de sensibilidade toda vez que eu quiser que o paciente ele faça uma correção antes de uma refeição. Então, por exemplo, vamos dizer que o paciente ele tenha 200 de glicemia ali antes do almoço. Então, como é que eu vou calcular essa correção? Geralmente, de regra geral, a gente faz uma correção para um valor de 100 miligramas por decilitro, que seria o valor chamado ideal. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer 200 menos 100, que é a diferença que eu quero que ele corrija, vai dar 100, certo? Esse 100 eu vou dividir pelo fator de sensibilidade dele, que é 30. Isso aqui vai dar um número quebrado, né? Vai dar 3,3333, certo? Como é que a gente faz aqui? Para a gente evitar o risco desse paciente fazer uma hipoglicemia na correção, a gente costuma considerar os números inteiros. Então aqui a gente vai utilizar 3 unidades de insulina a mais quando ele for aplicar a quantidade que ele precisa do seu consumo de carboidrato. Então, a mais, tá? Então, esse aqui eu vou somar na quantidade de insulina que ele vai aplicar numa refeição, tá? Então, primeira coisa, esse fator de sensibilidade, tá? A segunda coisa que a gente precisa passar de informação para o paciente é ele saber fazer a chamada relação insulina-carboidrato. O que é esse cálculo aqui? É o quanto uma unidade de insulina vai consumir quantos gramas de carboidrato, certo? Qual que é a base de referência para ele aqui? São duas. Primeiro, a gente precisa fazer a relação dele. Essa relação aí a gente usa a regra dos 500, né? Então vamos dizer, por exemplo, que ele vamos usar também o mesmo exemplo de 50 unidades de dose total diária de insulina. Então de 50. A gente vai usar a regra dos 500. 500 dividido por 50, que vai dar 10. Esse 10 representa o quê? Uma unidade de insulina consome 10 gramas de carboidrato nesse paciente, certo? E se a gente não souber a quantidade total diária de insulina
que a gente precisa para esse paciente? A gente vai fazer uma estimativa baseada no seu peso, e existe uma tabela para isso, tá? Qual que é a relação dessa tabela de peso? Quanto mais peso esse paciente tem, mais apertada essa relação. Que tem relação com a resistência à insulina, né? Quanto mais obeso o paciente, maior resistência à insulina, então ele vai precisar de mais insulina para consumir o carboidrato que vai ingerir, tá? Então, voltando aqui, por exemplo, 1 unidade para 10 gramas de carboidrato. Então, vamos dizer que ele vai fazer uma refeição que vai ter 30 gramas de carboidrato. Então, ele vai utilizar 3 unidades de insulina para a refeição. E aí ele precisa verificar se ele precisa corrigir ou não, certo? E de onde que eu tirei essa informação de 30 gramas de carboidrato? As principais referências são os manuais, né? O manual de contagem de carboidrato. Que aí existem algumas referências, né, da Sociedade Brasileira, existe um manual feito por um endocrinologista lá de Minas Gerais que é bastante recomendado, né? E é importante que o paciente ele tente seguir uma referência apenas, porque existem pequenas diferenças ali nos valores de carboidratos por alimento, porque a gente não consegue ter um cálculo perfeito disso, então eles têm que tirar de alguma referência para poder fazer essa tabela. Tem pacientes que se adaptam melhor a uma tabela ou a outra, mas são casos mais específicos. Então, basicamente a gente precisa dessas duas informações. O paciente ele vai calcular o quanto de carboidrato ele vai consumir baseado numa tabela, e ao passar do tempo ele vai meio que memorizando essas informações. Ele precisa calcular também se ele precisa fazer uma correção ou não, tá? Então vamos pegar o exemplo lá de cima. Um paciente que ele está com 200 de glicemia, então a gente vai chegar à conclusão que ele, pelo fator de sensibilidade dele, que é de 1 para 30, ele vai aumentar 3 unidades na hora de aplicar. E pela relação insulina-carboidrato, ali para consumir 30 gramas, ele vai fazer ele tem uma relação de 1 para 10 e ele vai colocar 3 unidades. Então aqui vai dar 6 unidades e aqui a gente vai ter um resultado de consumo mais a correção. Então o esperado é que esse paciente, no 2 horas depois, ele consiga fazer uma correção que vai ficar em torno ali, nesse caso, entre 100 e 140. Por quê? Porque o 100 foi o que eu calculei e o 40, que é essa diferença aqui, é o esperado de normalidade de aumento, tá? Então, o esperado de aumento normal, certo? Então, acho que essas são as principais informações com esse exemplo prático. Eu espero que isso tenha ajudado a esclarecer um pouco mais como é que funciona, tá bom? Muito obrigado.